Bem, nós vamos ler aqui a resolução que tem deixado muitos jornalistas de cabelo em pé. Trata-se de um plano, né, que o PT tinha na sua resolução, né, ao qual nessa reunião da cúpula do PT que houve esses dias, a resolução que eles fizeram confessa a real intenção deles permanecerem no poder. Vamos acompanhar. Impedir, sabotar a conservadora nas estruturas dos mandos da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. Controlar as ações da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, que não são órgãos do governo, mas do Estado, dotados de autonomia e garantia pela Constituição. Modificar os currículos das academias militares e promover oficiais com compromissos democráticos e nacional. Adequar os currículos das academias militares de acordo com a ideologia do PT, interferindo nos sistemas de promoções das Forças Armadas para beneficiar oficiais comprometidos com tal ideologia. O mesmo tipo de interferência serviria no Itamaraty para fortalecer a sua ala mais avançada. Avançada em quê? Avançada em qual direção? Só poderia ser na direção julgada mais adequada e acertada pelo PT. Redimensionar sensivelmente as distribuições de verbas publicitárias para monopólios da informação. Reduzir os gastos do governo com propaganda nos chamados grandes veículos de comunicação, priorizando aqueles aliados com o projeto do PT e se eternizar no poder. O que, de certa forma, isso já vinha sendo feito. Diga-se a favor do PT que jamais escondeu a sua real intenção de regular os meios de comunicação, ou seja, de domesticá-los. Com isso, limitá-los à sua liberdade de informar ou de criticar. Nada muito diferente do que acontece nos países como Venezuela, por exemplo. Lula uma certa vez afirmou que preferia a propaganda do que as notícias. E ainda seguindo a resolução aqui, mais uma vez a favor do PT, diga-se que o tratamento transparente conferido por ele, que os objetivos frustraram-se, fará bem aos eleitores dispostos a conceder seu voto, aqueles igualmente dispostos a negar o seu, e de resto fará bem aos eleitores que votaram no PT, apenas encantados com a sua pregação por mais justiça social e mais democracia, sem indagar a sua natureza de tal democracia e a fim e a cabo. Ou seja, sem indagar o que realmente o PT pensa, sua ideologia, o que eles querem fazer, né, implantar o comunismo no Brasil, apenas iludidos pelas questões sociais que o PT vem defendendo, e pessoas que não têm conhecimento político, que não têm senso crítico, não corre atrás das informações, acaba sendo alienado e defendendo o PT, que é o que a gente está vendo hoje, né? Pessoas que estão com as mentes fechadas. Bem, conclusão. Você escapou de sofrer feito um cão nas mãos de um governo operado nos mesmos moldes da ditadura de Maduro. Foi tudo confessado detalhadamente, essas informações, na resolução do Partido dos Trabalhadores. Eis o motivo para não tolerarmos mais a volta do PT, e assim como lutarmos para que outras pessoas não votem em candidatos e partidos com as mesmas ideologias conspiratórias comunistas, que é o caso até mesmo da rede da Marina Silva, que eles possam não se eleger novamente. Então fica aí o grande alerta. O PT confessa em sua resolução que para se eternizar no poder era dar um golpe e instalar uma ditadura comunista no Brasil, aos moldes da Venezuela. Olha, veja bem do que você escapou. Veja bem do que o Brasil foi livre. Temos que pedir a prisão rapidamente desses membros dessa quadrilha criminosa, assassina, comunista,
ditadores malditos que querem se eternizar no poder. Então fica o grande alerta ainda para quem ainda tem um pouquinho de cérebro de analisar e de pensar do que você escapou do Brasil se tornar uma ditadura comunista igual Venezuela, Cuba, por exemplo. Fica o grande alerta aí a todos. Informação quentinha aí que está circulando nos meios de comunicação. E agora vamos lutar para a democracia, para fortalecer as instituições e ter um país mais adequado aos brasileiros e, se possível, pedir a extinção de partidos comunistas que têm essa ideologia marxista terrível, diabólica, que quer dar um golpe e acabar com a democracia do país. É isso aí, um abraço a todos, Deus abençoe, tchau, tchau.